eu me chamo Andréa Cristina de Moraes, estou inscrita no PSS de 2023 do estado do Paraná. Então, de acordo com as solicitações do edital de 2023 do PSS, nós planejamos um plano de aula que esteja dentro das considerações da BNCC. O tema da minha aula que eu escolhi em homenagem à Semana de Arte Moderna de 1922, por conta do centenário, que foi em fevereiro desse ano, é a Semana de Arte Moderna. Então, essa abordagem com os alunos em sala de aula, ela vai ter um início dentro da contextualização histórica do que foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Coincidentemente, neste ano de 2022, completamos aí 100 anos dessa luta pelo modernismo no Brasil, pela arte mais brasileira, os artistas que se colocaram à frente desse modernismo, né? Lembrando que em 1922 comemorava-se naquela época os 100 anos da independência do Brasil. Então, eu acredito que toda essa questão voltada para o contexto histórico é muito importante em sala de aula. Lembrando, antes de iniciar a parte dessa desenvoltura da aula, que nós escolhemos o tema hoje, que a arte ela é sentimento. Então, nós não preparamos os nossos alunos em sala somente para o conhecimento, e sim para a vida. Então, assim, eu separei alguns slides para nós estarmos falando aqui. Nós temos Semana de Arte Moderna de 1922, 8º ano, e um dos cartazes de divulgação da Semana de Arte Moderna de 1922. No próximo slide, eu também trouxe, para trazer essa questão mais brasileira. Mas como que esses modernistas chegaram nessa ideia do modernismo? Nós não podemos esquecer que no ano de 1913, o artista Lázaro Segal fez uma exposição voltada para o modernismo. É claro que a maioria dos nossos modernistas tiveram acesso ao modernismo europeu. Então, em 1917, nós tivemos também a apresentação e exposição da artista Anita Malfatti, que nós já vamos ver no próximo slide. Anita Malfatti ela foi uma grande artista plástica brasileira. Em 1917, quando ela fez a sua exposição, ela recebeu duras críticas, porque nas artes visuais, essa questão de deixar um pouco de lado os padrões europeus, lembrando que a elite paulistana e a elite brasileira sempre foi muito apegada aos padrões europeus. Então, quando o modernismo chegou ao Brasil, esses artistas como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e alguns escritores e poetas também, como Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Menotti de Alpíquia, o Villa-Lobos na música, que vieram com essa ideia mais moderna de mostrar a arte do Brasil, as pessoas ficaram extremamente chocadas, né? Lembrando que a Semana de Arte Moderna, ela ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo. Então, eles foram vaiados, eles foram xingados, eles estavam deixando a arte caricatural. Então, isso trouxe também uma revolta dessas pessoas que frequentavam os salões e festas, voltados para a arte. Depois nós temos também, eu coloquei um exemplo aqui de A Boba, da Anita Malfatti, dessas cores que são mais vibrantes, deixado de lado aquele tom da pele sempre meio europeu. Opa, peraí, nós temos as nossas cores, nós temos a nossa cultura, nós temos a miscigenação das etnias que vem das matrizes africanas, indígenas, a cor, a flora, a fauna, os animais do Brasil e tudo mais ligado a essas cores brasileiras. Depois, nós também temos aqui o Homem Amarelo, que também foi uma polêmica,
durante a exposição. Então as pessoas não estavam acostumadas a ver obras de arte com outras cores e tons de pele. Esses artistas, escritores, poetas, literários, músicos, tanto que eu sempre gosto de falar nas minhas aulas das curiosidades da Semana de Arte Moderna, né? Que foi a história do Villa-Lobos, que ele entrou para cantar com a sua casaca lá, né, para tocar e tudo mais, e recitar. Infelizmente ele foi vaiado, porque ele estava com um chinelo, né, em um dos pés, o sapato no outro, e as pessoas acharam que ele estava sendo extremamente futurista. Então, nós trazemos essas curiosidades para que os alunos, ao se depararem em um museu ou em uma galeria de arte, e que eles levem isso para a vida, essa expressão de liberdade, de olhar para o Brasil, de gostar das formas, da alegria da nossa gente, da nossa terra, dessa miscigenação riquíssima que nós temos dentro das etnias. Voltando para o plano de aula, a elaboração desse plano de aula envolve arte e tecnologia. Como que nós vamos fazer essa parte da tecnologia dentro da pesquisa em sala de aula? Nós sabemos que hoje os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças estão muito ligadas a tablets, ao computador mesmo, ao celular. Então, a ideia é juntar alguns grupos e pedir uma pesquisa de obras e de teoria voltados para os artigos relacionados à Semana de Arte Moderna de 1922. Nós sabemos também que todos os alunos têm as suas possibilidades de aprendizagem. Não podemos deixar também de lado a inclusão. Então, dentro desse plano de aula, nós podemos adaptar para que cada aluno tenha a liberdade de expressar a sua arte. Alguns alunos desenham, já sabem utilizar a luz e sombra, tanto que nos recursos didáticos do plano de aula, eu já deixei bem claro ali vários equipamentos para que nós pudéssemos deixar essa aula extremamente rica. A primeira opção mais uma vez, é um dos desenhos, voltado para fazer a releitura de um dos cartazes da Semana de Arte Moderna de 1922. Então aqui nós podemos usar tinta, nós podemos usar o lápis 6B, nós podemos utilizar vários tipos de papéis coloridos também, pensando para que esse aluno consiga aí expressar a sua arte. Alguns alunos terão também, durante essa explanação, antes da fixação de finalizar a nossa aula, assim, o ideal para essa aula são 2 aulas, pelo menos, né? Para passar essa questão da contextualização histórica, a abordagem teórica, para depois a prática. Essa parte da pesquisa faremos então em grupos, depois montamos o que eles fizeram com riqueza de detalhes, tanto na parte teórica, tanto nos desenhos, quanto na ideia do que é o modernismo. Então, a sugestão, a maior das sugestões, é depois dessa abordagem dos trabalhos, montar em sala de aula uma instalação com as carteiras e todos os alunos poderiam visualizar os trabalhos dos grupos. Lembrando que poderíamos também utilizar o multimídia em sala de aula e passar essa pesquisa que esses alunos e esses grupos fizeram para que também enriqueça o conhecimento de outros alunos. E por fim, para finalizar o tema do plano de aula, a ideia seria uma atividade de fixação para estarmos finalizando com questões e debates em sala de aula. Minha aula é essa, em homenagem à Semana de Arte Moderna. Gratidão, muito obrigada.